Pessoal, tudo bom? Como é que está? Como é que estão vocês? Tá todo mundo bem? Bem, pessoal, hoje eu vou explicar um pouco sobre tabela de conversões, que é algo que os alunos têm muita dificuldade, porque de transformar uma grandeza para outra, assim de forma rápida, mesmo de cabeça, né? É um pouquinho complicado. Então essa regrinha aqui que eu vou explicar para vocês, ela é bem simples e ela vai servir para futuramente vocês conseguirem responder questões mais rápido e até mesmo mentalizar na cabeça como é que vai essas conversões, tá certo? Olha só, primeiro eu vou trabalhar no que eu chamo de área. Primeiro eu vou trabalhar no que eu chamo de área. Na área, pessoal, ou distância, tá? Vou colocar aqui entre parênteses distância. Olha só, eu tenho aqui o meu prefixo m, que nada mais é do que o metro. Nada mais é do que o metro. E aí eu vou trabalhar com mais 3 valores para a direita e mais 3 valores para minha esquerda. Sendo que esse valor, pessoal, para a direita, eles são divisíveis, tá? Eles é o valor do metro dividido por todos eles. E os meus valores aqui para a minha esquerda é multiplicação, ou seja, todos os meus valores de metro multiplicado por eles, correto? E aí eu tenho esses prefixos aqui que eu vou trabalhar. Para a direita eu tenho dec, cent e mili. O prefixo de dec é só o D. O de cent é o C. E o de mili é o M. Para a minha esquerda, o deca é DA. Deca, tá? DA. O hecta é o H. E quilo é o K. Correto? Então, professor, e agora o que eu faço? Agora a gente vai pegar e a gente só vai atribuir o metro em todos eles. Como é que fica? Decímetro, centímetro, milímetro. Meus valores para a esquerda: decâmetro, hectâmetro, euquilômetro, famoso quilômetro. E aí eu tenho a minha tabela de conversões para área ou distância, melhor falar área. A gente pode trabalhar isso em área. Então eu vou ter metro, decímetro, centímetro e milímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Exemplificando, olha só, coloquei aqui 3 exemplos para vocês. Exemplo que fala que eu quero transformar 0,07 metros em centímetro, tá certo? Então, ó, eu tenho 0,07 metros. Aí a gente vai ter que sinalizar aonde está o número aqui na nossa tabela. O metro está aqui no centro. E o centímetro está onde? Está 2 casas decimal para a minha direita. Não é centímetro que ele quer? Então a gente vem aqui, ó. Ele está em metro, ele vem 1, 2 casas decimal. 1, 2 casas decimal. Eu tenho quantas casas decimais depois da vírgula? 2 também. Então vem, ó, uma casa decimal, 2 casas decimal para a direita. Então 0,07 metros é a mesma coisa que 7 centímetros. 0,07 metros é 7 centímetros. 4,257 hectâmetros eu quero transformar em decímetro, tá? Em decímetro. O hectâmetro está aqui, decímetro está aqui. Então eu venho, olha só, 1, 2, 3, 4. É aqui? Não, desculpem. Eu venho aqui, 1, 2 e 3. Esse não, tá, pessoal? Desculpem, esse não. É sem cortes mesmo, tá? Eu tô fazendo aqui na hora. É porque eu tinha passado aqui direto, porque tá à noite e é sombreado. Então, hectâmetros para decímetro, eu vou andar 3 casas decimal.
Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? 3 também. Então, vem 1, 2, 3. Ficando assim, 4.000, né? 257 decímetro. Tem gente que gosta de colocar o C aqui antes, tá? Fica a critério de vocês aqui. Então, 4,257 hectômetros é a mesma coisa que 4.257 decímetros. Olha só, lembrando que, pessoal, todos esses valores aí já tinham vírgula. Agora vamos ver esse aqui que não tem vírgula. Eu quero transformar aqui, tá, pessoal? Eu quero transformar 1.350 milímetros, onde é que está milímetro? Lá na pontinha direita, em metro. O metro aqui está um pouco feio. Em metro. Então, a vírgula, quando não aparece, ela sempre está à nossa direita, né? Sempre está à nossa direita. Então, milímetro para metro, eu venho 1, 2, 3 casas decimais para a minha esquerda. Então, a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui fica 1,35 metros. Ou seja, 1.350 milímetros é a mesma coisa que 1,35 metros. Lembrando que essa tabela é para área, tá bom? Depois a gente vai trabalhar em áreas quadráticas. Dando continuidade, agora a gente vai ver volume. Como é que a gente converte em volume? Então, quando fala em volume, vem logo à nossa cabeça litro, não é isso? Então, a mesma coisa para a área. Para a direita eu vou ter deci, centi e mili. Então eu vou ter decilitro, centilitro e mililitro. Para a minha esquerda, decalitro, hectalitro e quilolitro. Certo? Fica a mesma coisa de área, só que eu mudei de área para volume. Tá? Fica desta maneira aqui. No exemplo, aqui eu coloquei dois exemplos para vocês. 5.700 ml. ml está na minha ponta direita aqui. Eu quero transformar ele em litro. Então eu venho aqui novamente, olha só. 1, 2, 3 casas decimais para a minha esquerda. Se a vírgula não aparece, pessoal, quer dizer que está à direita. Então, venho 1, 2, 3 casas decimais, ficando assim 5,7 litros. 5.700 ml é a mesma coisa que 5,7 litros. Professor, e 0,06 quilolitros, que está localizado aqui na nossa tabela, em ml. Olha só, vou ter que caminhar tudo isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Eu só tenho 2 casas decimais aqui depois da vírgula. O que eu devo fazer? Então, cara aluno, você passa a vírgula, a quantidade de vezes que você caminhou na tabela de conversões. Como você só tem 2 casas decimais, você vai acrescentar mais 4 zeros. Então, eu tenho aqui, ó, 0,06, 2 casas decimais, preciso de mais 4. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho aqui, ó, meu zero à esquerda que não vale nada, 60.000 ml. Ou seja, 0,06 quilolitros em ml é 60.000 ml. Tá? Esses aqui são os exemplos para volume. Então, continuando, agora a gente vai ter nossa terceira grandeza, tá? A nossa terceira grandeza física, que é massa. E quando a gente fala em massa, tá? A gente já lembra logo de grama. Então, grama vai ser o nosso prefixo que a gente vai trabalhar aí nessa conversão. Então, a mesma coisa das outras: decigrama, centigrama e o miligrama. Para a esquerda, decagrama, hectagrama e o quilograma.
Então fica desta maneira aí, tá, pessoal? É só trabalhar desse jeito, os prefixos, e quando mudar a grandeza, você também muda a letra, tá? A inicial da grandeza que você está trabalhando. Então olha só esse exemplo aí, 7,2 grama em miligrama. O grama está aqui, nosso prefixo, eu quero transformar em miligrama. Então são 1, 2, 3 casas decimais para a direita. Aquela mesma coisa, 7,2 eu só tenho uma casa decimal. Então são 3 casas decimais, eu acrescento mais 2 zeros. Então como é que fica aqui? 1, 2, 3. 7,2 grama é a mesma coisa que 7.200 miligrama, certo? Esse aqui é o valor para esse exemplo aí. E 0,43 centigramas está localizado onde, professor? Aqui. Em gramas são 1 e 2 casas decimal para minha esquerda. Professor, só tem uma casa decimal aqui para a esquerda. Não tem problema. Acrescenta-se mais um zero. 43. Então, eu venho 2 casas decimal. A vírgula morreu aqui. Então, coloco aqui um zero e uma vírgula. 0,043 gramas. Esse é o valor da nossa transformação. 0,43 centigramas em gramas é 0,0043 gramas. Então, meus amores, continuando aí os nossos estudos, agora a gente vai falar um pouco de áreas quadráticas e volume cúbico. Tá? A gente já trabalhou essas transformações, a gente sabe como é que a gente transforma elas. A diferença, pessoal, é essa palavrinha aqui, quadráticas, tá? Se é quadrática, então quer dizer que vai ser todos esses meus valores aqui elevado ao quadrado. Então é metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, decâmetro quadrado, hectâmetro quadrado e quilômetro quadrado, quando fala de áreas quadráticas. Exemplificando, eu tenho aí 0,05 metros quadrados, que está aqui. Eu quero transformar em centímetro quadrado. Beleza, professor. Eu vou caminhar aqui 2 casas decimal para a minha direita. Ok, cara aluno, tá certo. Só que detalhe, ele está elevado ao quadrado. Então, meus amores, você pega a quantidade de vezes que você caminhou a vírgula e multiplica por 2, já que é área quadrática. Então, 2 vezes 2 vai ser igual a 4 casas decimais para a minha direita. Certinho, professor. Eu tenho 3 casas decimal para a minha direita, então eu vou acrescentar um zero. Exatamente, meu garoto. Então eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ficando assim, pessoal, 50 centímetros quadrados. 0,0050 metro quadrado é a mesma coisa que 50 centímetro quadrado. Tá? Opa, não posso me esquecer do ao quadrado aqui não. Centímetro quadrado. Me desculpem aí que meu quadro aqui é um pouco improvisado. Outro exemplo, 45 decímetro ao quadrado em metro quadrado. Decímetro está aqui localizado. Para metro quadrado, eu volto uma casa decimal para a minha esquerda. Ah, professor, mas é elevado a 2. Então, vai ser uma casa vezes 2, 2 casas decimais para a minha esquerda. Se a minha vírgula está aqui à direita, então vem 1, 2 casas decimais, ficando 0,45 metros quadrados. Pronto, estamos aprendendo, né, galera? Viu como é simples, fácil e rápido? Por isso que aqui o canal é Física Diferenciada. Você aprende de forma rápida e simples e eficaz. Tá bom? Continuando aí, ó. Volume cúbico. Agora aqui a gente tem outro adendo, pessoal. Volume cúbico. A gente também vai trabalhar em área, beleza? Só que, pessoal, como é volume cúbico, a gente vai elevar todos os nossos valores ao cubo, né?
Então, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. A mesma coisa aqui, decâmetro cúbico, hectâmetro cúbico e quilômetro cúbico. Exemplo, professor. Beleza? Olha aqui. A mágica aqui apareceu o exemplo rapidinho. 46 metros cúbicos eu quero transformar em centímetros cúbicos. Metro cúbico está aqui, centímetro cúbico está aqui. Duas casas decimal para a direita. Ok, certinho. Mas o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 3, já que é volume. Cúbico, então, 2 vezes 3, 6. Então, vai ser 6 casas decimais. Professor, a vírgula está à direita? Ok. Então, eu não tenho nenhuma casa decimal para trabalhar. O que eu devo fazer? Não é 6? Acrescenta-se 6 zeros. 46 milhões de centímetro cúbico é o valor aí desse exemplo, certo, pessoal? Pessoal, outra coisa importante é saber transformar o volume para área ou até mesmo área para volume. Professor, para que eu vou precisar disso? Pessoal, engenharia usa-se demais, tá? Usa-se demais essas conversões aqui. Você precisa ter noção, tá? Se você conversar com o pessoal que trabalha em obra, todos eles precisam saber ter a base disso aqui, tá? Qualquer profissional da área. Então aqui, ó, a gente vai ter metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Para a esquerda, decâmetro cúbico, hectâmetro cúbico e quilômetro cúbico. Só que aqui a gente tem 3 situações, tá? A gente sabe, pessoal, que 1 metro cúbico, tá? 1 metro cúbico, vamos supor, de água, equivale a 1000 litros. A gente tem que ter noção disso. A 1000 litros, que é basicamente uma caixa de água, tá? Uma caixa d'água de 1000 litros. E 1 decímetro cúbico equivale a mais ou menos 1 litro, tá? 1 litro, que é mais ou menos aqui como se fosse uma jarra de água. E que 1 centímetro cúbico ele equivale a mais ou menos 1 ml de água, que cabe mais ou menos aqui num cubinho desse tamanho, tá bom? Olha só, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho 6.500 ml, tá? 6.500 ml, e eu tenho que transformar ele em decâmetro. Então vamos lá. Eu tenho ml, tá, pessoal? Ml, vocês estão vendo ml aqui? Não. Mas eu sei que 1 centímetro cúbico vale a 1 ml. Então, pessoal, esse ml aqui, ele vai valer a centímetro cúbico. Professor, eu tenho um centímetro cúbico agora lá? Tenho. Olha só onde é que está centímetro cúbico. Tá? Centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Beleza? Estou entendendo. Olha só. Então, pessoal, 500 ml ou 500 centímetros cúbicos eu quero transformar em decâmetro. Então, venho aqui, ó. 1, 2, 3 casas decimal para a minha esquerda. Só como é o cubo, eu vou levar 3. 3 vezes 3 vai ser 9, não é isso? Vai ser 9 casas decimais para a minha esquerda. Então, ó, 6.500. A vírgula não está à direita, então venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Preciso de mais 5 para completar as 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa estar um pouquinho torto, é porque eu estou segurando e fazendo ao mesmo tempo. Então, venho aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Fica 0,0000665. Esses zeros à direita aqui não vai me valer de nada. Decâmetro cúbico, tá? Então por isso que você tem que ter essa noçãozinha. Aí, vamos supor que seja aqui outro exemplo aqui, 7,6, tá? 7,6 hectâmetro cúbico eu queira transformar em litro, tá? Em litro. Professor, hectâmetro cúbico eu tenho. Beleza, tem um hectâmetro cúbico, olha só onde tá. Tá ali. Mas em litro, vamos lá.
Em litro, pessoal, eu sei o que? Que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. A 1 decímetro cúbico. Então, o litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. Então, pessoal, olha, hectâmetro em decímetro. Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3 casas decimais. De novo, multiplicado por 3, 9. Como eu tenho apenas uma casa decimal aqui depois da vírgula, eu vou precisar de 8 zeros. Então, eu tenho aqui, ó, 7,6, uma casa, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para formar minhas 9 casas decimal. Passa para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficando assim, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,0. Esse número aqui bem pequenininho. Não arrisco nem falar. Litros. Tá? Tá certo? Ok? Compreendido, né? Pessoal, e pra gente terminar, potência de 10. Tá? Potência de 10. Ainda, professor? Ainda. Tá? Eu falei pra vocês que é bem completinho, bem simples de aprender aí, mas bem completinho para vocês terem noção de todas as conversões. Então, de novo, trabalhando na área, né? Metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tá? Necessariamente nessa ordem, para a direita, depois eu volto para a esquerda. Olha só esse exemplo aí, 7,8 vezes 10 elevado a 4 quilômetros em metro. Ah, professor, mas esse número aí está em notação científica, como é que eu vou resolver esse negócio? Né? Olha só, a gente vai perceber, pessoal, que ele está pedindo de quilômetro para metro. Quilômetro vai estar aqui à minha esquerda, certo? Metro vai estar 1, 2, 3 casas decimal para a minha direita. Ok, eu não tenho mais elevado ao quadrado, nem ao cubo. Então eu vou caminhar 3 casas decimal à minha direita aqui. Correto, só que de outra maneira. A gente vai pegar 7,8 vezes a base 10, a potência 10 elevada ao 4, certo? Elevada ao 4, e multiplicar pela mesma base 10 elevada à quantidade de vezes que você caminhou aí na tabela de conversão. Eu caminhei 3 vezes, então é 10 elevado a 3, ficando assim 7,8 vezes 10 elevado a 4 mais 3 elevado a 7. E aí eu fiz a conversão dos meus valores. Transformei 7,8 vezes 10 a 4 km em metro. Mas também, pessoal, a gente pode trabalhar essa potência de 10 em área, tá? Basicamente a mesma coisa. Então, quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro e milímetro ao quadrado. Então, se eu pegar esse mesmo número aí, 7,8 vezes 10 a 4 km, transformar em metro, eu sei que eu vou caminhar 3 casas decimal, só como que é ao quadrado, né? Em área. Então, eu vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. E aí eu só substituo aqui. 4 mais 6 é 10, ficando 7,8 vezes 10 elevado a 10. E é dessa maneira que a gente pensa em potência de 10 quando a gente fala em área. Professor, e para volume é igual a carrada de japonês. É a mesma coisa. Carrada de japonês não é tudo igual? Foi a mesma coisa para volume cúbico. Só coloca o 3 lá no lugar do 2, caminha as casas decimais e multiplica por 3 e encontra o valor. Tá certo? Espero que tenha ajudado, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Então, desde já dê seu like, dê seu curtir, seu comentário. Agradecer a todos que já se inscreveram no canal. E comentem aí alguma crítica construtiva para poder cada vez mais ir melhorando a qualidade dos vídeos e também dos conteúdos. Saber o que vocês estão querendo estudar. Tá bom? Obrigado. Abraço do professor Thales. Fiquem com Deus.